Olá, alunos! Na aula passada, a gente deu início ao conteúdo do quarto bimestre em Sociologia, que são temas contemporâneos da Sociologia. A gente falou sobre o capitalismo, e o capitalismo, vamos retomar esse pensamento, né? O capitalismo, para que ele se mantenha, ele se adapta às conjunturas sociais, ao contexto social de um período. É tanto que o ano passado a gente estudou sobre os diferentes tipos de capitalismo que existiram, né? Tem o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro. A gente falou sobre esses temas aqui o ano passado. A gente debateu sobre esse tema, né? Sobre esses conceitos. Contudo, é bastante importante que a gente tenha em mente esses conceitos e também a gente retoma o pensamento sobre aquele conteúdo de reestruturações produtivas. As reestruturações produtivas são muito importantes para que a gente tenha compreensão de como esse capitalismo ele tenta se manter ao longo da história, ao longo dos períodos que existiram, né? Então, com base nisso, nesta aula a gente vai debater, vai estudar o tópico da página 186, que é a Revolução Informacional. Então, o que deveria ser essa Revolução Informacional? A gente lembra da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial foi uma revolução que propiciou novas formas de produção, ligada à questão da produção em massa e o incremento das máquinas em si, né? Nas indústrias, nas fábricas, né? Então houve um aumento da produção com base no maquinário, com base em elementos físicos, né? Algo palpável, né? Que eu posso tocar. Então, nesse sentido, essa Revolução Industrial tinha essa questão, né? O avanço no incremento do maquinário e da produção de mercadorias físicas. Já a Revolução Informacional, já está dizendo, Revolução Informacional. É uma nova forma de produzir trabalho com base na informação, com base no desenvolvimento científico e tecnológico da informação em si. Não existe uma produção de uma mercadoria palpável. É uma mercadoria ligada ao intelecto. Então a gente tem que retomar aquele pensamento também de trabalho material e trabalho imaterial. A gente tem que ter em mente isso, né? O trabalho material é algo que eu produzo um bem físico. E o trabalho imaterial já está dizendo, né? Ele não é material, ele não é uma coisa física. É ligado ao intelecto. Então, tem certos trabalhos que utilizam o intelecto, o trabalho imaterial, né, para produzir uma mercadoria não palpável, como um software de computador, um aplicativo de celular. Então, isso são exemplos de trabalhos imateriais. Com base nisso, o conteúdo da gente desse bimestre é temas contemporâneos da sociologia. A gente tem que ter em mente esses conceitos. Com o desenvolvimento científico e tecnológico, houve diversas abordagens de estudos sociológicos. Então, alguns autores se debruçaram nas relações de produção, nos autores do trabalho em si, nos agentes sociais do trabalho, né, quem trabalha. Então, tiveram autores que se debruçaram nisso. Tiveram autores também que procuraram estudar temas relacionados a questão da política em si, né, a política sindicais, por exemplo, né? Então, são temas ligados à sociologia. Então, a gente vai debater tudo isso ao longo desse bimestre. E essa revolução informacional, esse desenvolvimento científico e tecnológico propiciado por essa revolução informacional, muitos autores se embasaram na teoria de Marx, né? Eles beberam dessa fonte, né? Se embasaram nesses estudos de Marx para falar sobre forças produtivas e relações de produção. Então, o que são forças produtivas? É todo incremento científico e tecnológico que propiciam uma melhora de vida para o ser humano. Essas forças produtivas, elas teriam a capacidade, as forças produtivas, segundo Marx,
teriam a capacidade de melhorar a vida dos seres humanos. Contudo, ela esbarra nas relações de produção, a questão ligada ao capital, ao acúmulo de riqueza. Então, essas relações de produções limitam a ação das forças produtivas. Então, as forças produtivas são algo benéfico para o meio social. E as relações de produção estão ligadas ao capital, ao capitalismo, né, em si, ao acúmulo de dinheiro. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, porque às vezes eu falo muito e acabo complicando as coisas. Eu vou tentar exemplificar de forma mais clara, né? Vou dar um exemplo. A capacidade de tecnologia e a capacidade de desenvolvimento científico da produção de alimentos que a gente tem. O ser humano tem a capacidade, devido aos estudos e o avanço da tecnologia e do conhecimento, o ser humano consegue produzir muito alimento. A quantidade de alimentos, de feijão, arroz, a produção de hortaliças, é muito grande a quantidade de grãos, de cereais que são produzidos. A agroindústria tem uma capacidade muito grande de produzir alimentos. Contudo, essa produção de alimentos não é bem distribuída. Se a gente for comparar os países pobres, as pessoas que não têm acesso à alimentação, vamos pensar assim. Segundo alguns estudos, o ser humano produz tanto alimento que daria para suprir as necessidades nutricionais de todo o planeta, dos 7 bilhões de habitantes. Contudo, essa capacidade de produção de alimentos, que poderia ser disponibilizada para todos, né, se existisse um equilíbrio em si, né, não tivesse ligado só à questão financeira, houvesse uma distribuição adequada desses alimentos e da riqueza, isso esbarra nas relações de produção. O capitalista ele não vai querer gastar para produzir alimento para quem não vai comprar. Então, assim, tem um embate aqui, ó, forças opostas. Vamos lembrar na filosofia, né, que a gente fala sobre dialética. Então, segundo Marx, a questão do o materialismo histórico dialético é isso. Ele fala sobre essas questões do acúmulo de riquezas, da questão do capital, da indústria, esbarrando na questão da produção, das forças produtivas. Então, os seres humanos têm a capacidade científica e tecnológica de produzir alimentos para o mundo todo. Contudo, essas forças produtivas, essas capacidades ligadas à ciência e à tecnologia, de melhorar a vida do cidadão, melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida dos seres humanos, esbarram nas relações de produção, nas relações de acúmulo de capital. Algumas pessoas, algumas empresas acumulam capital e a força, e elas não querem disponibilizar isso com todos. Então, há esse embate entre as relações ligadas à produção capitalista e as forças produtivas. Esse embate. Então, as forças produtivas são algo bom. A força produtiva é algo bom. O avanço, a ciência e a tecnologia é algo benéfico. Contudo, essa ciência e tecnologia é utilizada para o acúmulo de capital. Ela acaba servindo ao capitalista. Então, há um limite. As pessoas vão querer, os capitalistas vão querer melhorar sua produção, mas eles não querem disponibilizar essa riqueza para os demais. Eles querem acumular cada vez mais riqueza. Então, por isso que há tanta desequilíbrio em relação às camadas sociais, né? Uns são mais ricos, outros são mais pobres. Então tem a questão da estratificação social, né? A divisão em camadas sociais. Então a gente tem que ter em mente esses conceitos. Na próxima aula a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso, para que essa aula não fique tão extensa. A gente vai debater sobre esses conceitos. Vamos debater o conceito de revolução informacional, mais especificamente, com base em no francês, Jean Locke. Desculpem a pronúncia, ele é francês, no caso eu não sei a pronúncia do sobrenome dele.
mas é só vocês fazerem a leitura que vocês vão ver lá. É Jean Locgine, mais ou menos isso, né? Então, esta aula é basicamente isso. Na próxima aula a gente continua o debate sobre Revolução Informacional.